Bom, a bancada dos deputados federais do União Brasil, esse União Brasil também é um caldeirão, né? É uma coisa, é uma mistura de Brasil com Egito. A bancada do União Brasil pediu por mudanças no comando dos ministérios do Turismo e da Integração Regional. Os nomes mais citados pela cúpula, olha, eu tenho um problema com esses negócios de decisão de cúpula. Cúpula, né? É cúpula. Falou a cúpula, já ferrou. A cúpula, eu não espero nada de bom da cúpula. A cúpula e o brasileiro não têm uma relação muito positiva. Né? Bom, mas os nomes que apareceram na cúpula foram dos deputados federais Celso Sabino e Carlos Henrique Gaguin. A princípio, a ganância era pela pasta da integração regional, que tem um orçamento maior. Acontece que a disputa pela pasta se torna mais difícil com o ministro Valdez Góes no comando. Ele é aliado do senador Davi Alcolumbre, cujo Lula quer manter boas relações. Esse texto está interessante, hein? Com quem Lula quer manter boas relações devido à sabatina de seu escolhido para o STF, Cristiano Zanin. Sendo assim, os deputados afirmaram que aceitam somente o Ministério do Turismo e, inclusive, já receberam aval de Lula para fazer uma troca na pasta. Daniela Carneiro, que é a famosa Daniela do Vaguinho, eu adoro esses nomes, né? Daniela do Vaguinho. Não é que você, eu sou a Daniela. Que Daniela? Do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, a atual ministra, ela deve perder o cargo para o deputado federal Celso Sabino. Lula deverá fazer o convite oficial somente na semana que vem, porque no Brasil tudo é na semana que vem. Na terça-feira, devido a este feriado e ao Dia dos Namorados, na próxima segunda. Foi a Janja que pediu. A Janja tá danada, hein? Meus queridos, a Janja tá prestes a Seja lá pra onde avião. for, vai de helicóptero. Ô, negão, ó, é verdade, é o presidente que mais voou de helicóptero, né? Lula no ar. Né? O avião novo, né? E pensar que Dona Marisa só ganhou um pedalinho com o nome dela, né? Isso é muito injusto. Agora, você veja, o Celso Sabino vai entrar, apadrinhado por quem? Por Davi Alcolumbre. A Folha ontem acusou o Davi Alcolumbre, aliás, de ter pedido cargos em troca de aprovar o Cristiano Zanin, negão. Então, assim, um indicado pelo Alcolumbre e Daniela do Vaguinho vai fazer alguma diferença? Nenhuma, zero diferença. Mas é muito interessante você ver a política brasileira, como as coisas são decididas. Eu quero colocar fulano aqui, porque fulano me ajudou aqui, porque depois eu vou tirar esse fulano daqui, porque ele já não está mais me ajudando aqui, eu vou colocar o outro fulano aqui. São 14 horas e 29 minutos, nós voltamos pro rádio, aí tem que ter entre essas coisas aqui. Estamos falando do novo... do possível novo... Da volta dos que não foram. Que essa troca é bem uma volta dos que não foram, certo? Tá trocando a Daniela do Vaguinho, como o próprio Pavinato disse aqui, que nome maravilhoso, uma perda, né? Inestimável pro país, hein? Daniela do Vaguinho. Senhora. Você é Pavinato de quem? Oi? Pavinato de... Eu não sou de ninguém, sou de todo mundo e todo mundo é meu. Daniela do Vaguinho, Pavinato de ninguém. Mas no final das contas, sabe quem está em último plano? Você, meu amigo, você que está assistindo a gente aí, você, povo brasileiro, nenhuma dessas pautas, nenhuma dessas descobertas, nenhuma dessas trocas feitas aqui pensando, cara, eu vou colocar esse camarada aqui porque esse daqui entende do assunto, Pavinato. Esse daqui vai resolver, ó. Esse nome aqui é maravilhoso, aí eu tiro esse nome daqui, vou chamar um outro que é mais técnico ainda, ele vai resolver um outro problema aqui. Não. É tudo pensando, sabe, tudo uma troca de favores e nós vamos ficar por último, já que provavelmente vai entrar alguém que não entende o que deveria estar fazendo ali e no final das contas Lula vai acabar passando Cristiano Zanin, que eu gosto sempre de jogar isso na cara, porque assim, eu tô aqui no Linha de Frente, desde o primeiro Linha de Frente eu participo da bancada. E eu lembro que quando estava aquela coisa do Lula já começando a falar, porque o Lula é bom porque ele tem a língua solta, né? Ele vai falando mesmo, ele dá sempre material pra gente, eu sempre dizia, o Cristiano Zanin vai ser o indicado do Lula. E sempre tinha um advogado na mesa, não lembro se o Koba estava já nessa época, mas sempre tinha um advogado na mesa que dizia, não, isso é um absurdo, negão, o que você está falando. Não... Olha aqui, ó, confirmado.
E sabe como... Você está abrindo búzios, hein, Ney? Ah, não. Mas é que a questão é que o Lula facilitava. Como eu acabei de dizer que ele tinha língua solta, ele sempre dizia que ele ia fazer o que ele fez quando ele era presidente. Então, meu filho, estava fácil de saber o mar de lama que nós estamos descendo cada dia a mais, porque o próprio presidente, o próprio Lula falou da boca dele que ele faria tudo novamente. Pois é. E o Vaguinho, ele está falando, o professor Marcelo Suano, que a União do Brasil vai parar de apoiá-lo, né? Que o Vaguinho, ele está lá apostando, né? Afinal de contas, a Daniela, ele podia falar assim, ó, um pedaço de mim, ó, metade arrancada de mim. Não pode. Se a Daniela é do Vaguinho, logo o ministério também é do Vaguinho. Então o Vaguinho está desesperadinho, não está? Essa é a lógica do nosso sistema político. Mas você quer ver uma coisa que, para mim, é o que mais choca diante de tudo que está ocorrendo? O Negão foi fantástico quando ele falou da questão técnica. Olha, você trabalhar com o Ministério do Turismo como se isso fosse uma moeda de troca para colocar pessoas que não sabem o que fazer, mas garantir empregos ou garantir pagamento de dívida política, é o cúmulo absurdo. O turismo em si, ele poderia gerar um PIB ou pedaço do PIB próximo ao que gera o agronegócio. Mas será que ele não queria gerar um PIB devagarinho? É possível que ele queira isso, mas só que tem um detalhe. Quando você olha o Ministério do Turismo, qual é o grande problema que nós temos? Nós temos um problema com os aeroportos que poderiam ser sanados junto com o projeto do Ministério junto com o Ministério do Turismo. Nós temos um problema com a rede hoteleira, nós temos um problema de como aproveitar as belezas naturais, nós temos questões para aproveitar e resolver com a logística. Nós temos tudo para fazer. O Ministério da Cultura poderia estar trabalhando junto com o Ministério do Turismo, só que o Ministério do Turismo, na realidade, é apenas uma folha que é entregue para alguém para dizer, preencha esses cargos aqui, você vai votar para mim lá dentro do Senado ou lá no Congresso. É isso que você vai fazer. O Ministério não tem significado nenhum. Ao ponto de, nesta briga, não é o Ministério do Turismo que todo mundo quer. Eles querem aqueles que têm maior orçamento. Isso chega a ser brincadeira quando você percebe a incapacidade de interpretar a grandeza desse segmento para a economia brasileira, porque não tem projeto nem planejamento. O que está fazendo o Vaguinho? É óbvio, se a Daniela é do Vaguinho, o ministério também é dele, a dívida política é com ele e é ele que vai pagar as suas dívidas políticas no Rio de Janeiro e em Belfort Roxo. Não é em relação ao Brasil. E o Lula está olhando e dizendo, tudo bem, vamos ver como é que a gente negocia isso. E está tentando negociar com os partidos para buscar base, para ampliar a base. De repente não cai nem para os partidos de onde ela, seja União Brasil, seja Liberal, não vai nada. Sai para um partido a mais e ele vai deixar todo mundo descontente, porque ainda não se colocou na jogada aí a negociação que vai ter que ser feita com o Lira muito recentemente. Agora, vai ter que fazer uma outra. E o Lira pode dizer, esse ministério não serve para porcaria nenhuma, nem para gerar, então faz o seguinte, dá pra gente aqui, eu indico outro. Mais uma briga que ele vai ter. Falta de planejamento. O ministério pertence sim ao Vaguinho, mas o Vaguinho pode dançar nessa. Acho até que... Mas o Batoré já pôs, a Columbre já pôs o dedo. Ele não gosta de ser chamado de Batoré, hein? E o finado Batoré detestava de ser colocasse nele esse apelido. Só para completar o que o professor estava dizendo aqui, se você pegar hoje os estados mais pobres do país, seriam justamente os estados turísticos que precisariam ir muito desse ministério. Imagina um ministério do turismo ali engajado em melhorar o turismo do Brasil. Pensa nos estados, nas cidades do Nordeste ali que precisariam ir muito desse incentivo. Mas aí, como o próprio professor falou, o Brasil seria uma potência, mas você vai colocando qualquer fulano lá só para... que daria força para o Ministério do Turismo, vai conversar com o pessoal da Abracel, que é o pessoal dos bares e restaurantes. Eles apresentariam um projeto complementar e um planejamento para dinamizar o Ministério do Turismo só por tudo aquilo que é dinamizar na economia brasileira, com consumo nesse segmento. O professor... Eu acho até, Ricardo, que a Narcisa Tamborindeg seria uma melhor ministra. Eu acho. Que loucura, que viagem! Ela pode... Tem experiência. Let's make tourism. Welcome to Brasil. Ela sabe fazer festa. Comparada à Daniela do Vaguinho, também estou no time da Narcisa. Infelizmente, nós vivemos um momento muito triste no Brasil. Um beijo para Narcisa, aliás, senão ela vai ficar brava. Nós vivemos um momento muito triste. O ministro de Estado deveria ser alguém com conhecimento técnico na área, com articulação na área, para promover aquela pasta, ajudando o presidente da República a tomar as melhores decisões para desenvolvimento daquela área específica. No caso aqui a gente está falando é o turismo. Ela passou aí quase mais de 6 meses de mandato, estamos em junho, né?
E nada no turismo brasileiro. Nós temos o Nordeste, nós temos a Amazônia, nós temos o Centro-Oeste, São Paulo, Rio, o Sul inteiro. E nada no turismo brasileiro. Nós teremos um potencial imenso, como o professor falou, de chegarmos próximo do agro, que o agro é o nosso grande puxador do carro brasileiro. Ainda bem que temos o agro, mas o turismo poderia ser ali uma potência. O Brasil é uma potência de Gramado, natural. as dunas de Natal, o Brasil é espetacular. Vai Imensamente lá maravilhoso. no Rio Amazonas para você ver o que é possível fazer de turismo lá no Amazonas. E o impacto é imenso, porque você vê, andar no Brasil hoje é muito mais caro do que você ir para o exterior. Você ir daqui para o Amazonas de avião, daqui para Fortaleza de avião, é mais caro do que você ir para o exterior. Então tem muita coisa a ser feita no turismo brasileiro, internamente e externamente promovendo, e a gente está brincando de colocar o coleguinha para pagar contas políticas. A esposa, a atual ministra, é a esposa do prefeito de Belford Roxo. Quem possivelmente deve entrar no lugar dele é porque o Alcolumbre tem ali uma necessidade de colocar alguém, uma briga de cúpula. Nada a ver com turismo. Você está acompanhando, você está vendo. Ninguém falou em turismo. É o Alcolumbre que quer, o prefeito de Belford Roxo, qualquer outra coisa, menos promover e trabalhar o turismo para aumentar o PIB do Brasil e melhorar a vida do cidadão brasileiro. E aí, Nelson, o que você acha dessa... Mas também estava na hora da Daniela do Vaguinho sair também, né? Porque Daniela do Vaguinho... E acho que é a primeira peça, viu, Nelson? Acho que é a primeira peça do dominó, vão cair outros aí. Mas a gente precisa contextualizar que ela foi a primeira ministra pressionada também, né? Porque logo no começo do governo Lula já começou uma pressão contra a Daniela do Vaguinho, inicialmente por suspeita de envolvimento com milícia. Segundo, por irregularidades na campanha eleitoral, porque ela tem diversas notas, né, na prestação de contas de serviços gráficos prestados por empresas que teoricamente não fazem serviços gráficos. Então, tem uma série de denúncias que começou a pesar contra o nome dela no ministério, e isso, claro, vai desgastando o governo Lula. Então, ele já vai tirar uma peça aí que não estava fazendo bem para a popularidade dele, apesar de tantas outras coisas. Um outro detalhe é que ela é ministra do Turismo e é do Rio de Janeiro, quando o comandante, o presidente da Embratur, também é do Rio de Janeiro. O cartão postal do Brasil. Exato. Né, que está desleixadérrimo. Pois é, mas daí quando você coloca dois cargos importantíssimos para o turismo brasileiro nas mãos de pessoas do mesmo estado, você coloca na mão de pessoas que estão concorrendo entre si. São pessoas que estão lá e que vão depois disputar os mesmos votos, então não vão trabalhar em conjunto naturalmente. Então não é bom que fique concentrado no mesmo estado. Neste ponto, acho bom vir esse novo nome. É que se lembrar também, Nelson, que no desastre do litoral norte paulista, o Ministério do Turismo devia ter feito alguma coisa, que é um foco turístico do estado de São Paulo. Mas não fizeram nada. Claro, e porque as pessoas lá se empregam, a economia no litoral gira em torno da renda que chega dos turistas. E nesse ponto, eu acho interessante o Sabino ser indicado, apesar de eu não conhecer, não sei a história dele, mas ele é do Pará e provavelmente tenha alguma ligação com o turismo do norte do nosso país, da Amazônia, que já foi citado aqui pelos colegas, que eu acho que pode ser algo interessante, especialmente porque o Brasil vai receber a COP30 lá no território amazônico, de repente isso tem alguma ligação, isso vai poder promover o turismo também na região norte do já país. Foi para Belém do Pará? Não fui. O centro histórico é lindo, mas está totalmente caindo aos pedaços. Porque foi uma cidade preparada para ser a primeira capital do Brasil, mas acabou não sendo. Então, o centro de Belém do Pará é lindo. E, ao mesmo tempo, ali perto, tem uma das maiores favelas em palafita do mundo, que é um lixão onde as pessoas moram. Tem praças lindas, mas ninguém cuida. Né? Pode ser que ajude, pode ser que piore também. Pode ser, mas assim, só de separar, de tirar tudo do Rio de Janeiro, colocar alguém do norte, poderia ser alguém da Serra Gaúcha também, poderia ser alguém do Nordeste, alguém de qualquer outro lugar. É interessante. E, para encerrar, eu acho que o legado final aí da Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo não vai ficar legado, porque o legado é negativo. Se a gente vê o que o Ministério do Turismo fez nesses últimos meses, eu só consigo me lembrar de uma coisa que impacta no turismo, que é agora a exigência de visto para o pessoal dos Estados Unidos que queira visitar o Brasil. Então vamos promover o turismo, o que a gente faz? Coloca um empecilho para a pessoa vir para o Brasil. É só o que eu me lembro de coisa que possa impactar no Brasil. É um legado imbecílio. Exato. Agora, se a gente pensar, eu não sei se eles fazem isso, mas se for o Ministério do Turismo que organiza as viagens do Lula, ela está trabalhando bastante. Né? Mas eu acho que não é função do Ministério do Turismo. A gente vai ter um ministério agora, a gente vai ter agora o Ministério da Turista, que daí vai ser a ministra Janja.
Ah, muito bem. Você segue o Instagram dela? Eu gosto do Instagram dela. Eu não sei. É a melhor página de turismo da internet, é o Instagram dela. Eu gosto pra caramba. Eu não fico sempre sabendo o que tá rolando. É a nova Tia Augusta? Eu não consigo, não. Eu vi alguma coisa que me serviu de comédia. O sol nasce aqui, nasce ali e nasce aqui. Aí eu fiquei ali no vídeo assim. Como é que é? Tem ela ensinando no Palácio do Planalto a luz do sol onde bate. Ela falou, o sol nasce aqui, aí nasce aqui. Não, peraí, isso e é nasce Santo Daime ou é a Dilma? Não, é a Janja. Love is in the air. Everywhere. A gente tem que ver uma coisa também. Como o próprio professor falou, se o turismo fosse uma pasta mais olhada, assim, sabe, um ministério olhado com carinho mesmo, nós teríamos ali, o agro pau a pau. Mas aí a gente entra num problema também. Político odeia resolver um problema. Porque quando você resolve um problema, você perde um eleitor. Ou você tem um eleitor que vai pensar. E aí o que o político precisa? Ele precisa daquele eleitor dependente. O Pavinato deu exemplo aqui de Belém do Pará, entendeu? Que tá feio ali o seu centro e tal. Aí você transforma aquele lugar, traz os turistas para vir, facilita para o próprio... Se o próprio brasileiro pudesse ali, ter facilitado a sua visita a outros estados, a gente não precisa nem trazer o pessoal de fora. Olha o tamanho do nosso país. Só entre a gente já faria assim um belo de um barulho. Mas não, aí você prejudica, né, Pavinato? Porque você precisa de um povo dependente. Principalmente o pessoal que está lá em cima. Você precisa ainda daquela coisa de cidades como a gente tem hoje no Brasil, que só tem 2 candidatos. E a cidade é dividida no meio. Porque parte da cidade recebe programa de auxílio do governo. A outra parte da cidade ou tem o seu comérciozinho ou trabalha para o governo. Então a cidade acaba se dividindo e fica sempre... Muitas vezes, eu vi essa semana o Gustavo Gayer falar uma frase lá que para mim foi muito infeliz, falando que muita gente votou no Lula, era analfabeto e tal, se referindo ao pessoal do Norte, mas não, eu sou da máxima que é o seguinte, o eleitor do Norte e Nordeste, ele não tem opção. Ele foi tão jogado nesse labirinto que ele está sendo tão afunilado que ele passa a não ter opção e vão fazendo esse descaso com o Norte e o Nordeste, que deveria ser uma tremenda potência do turismo. Eu sou um cara muito a favor de que bingo e cassino deveria estar no Nordeste, entendeu? Obrigando esses que resolvessem montar lá, a só contratar o pessoal de lá, a trabalhar na infraestrutura de lá. Olha como a gente transformaria esse país. Mas aí você tem um problema, que é o problema de resolver o problema. E quando você resolve o problema, aí aquele cidadão, ele já não está mais... Tem mais dependente. Você não tem mais, ele não está mais dependente de você. Você não tem mais... Ele não está mais dependente de você. Sério, né, essa questão. Porque quem está preocupado com o que tem que levar para a boca, quem está preocupado com ter o que comer, não tem tempo de se preocupar com o redor. Não tem, não dá. Sem dúvida. Ou ele come, ou ele pensa na sociedade. Enquanto a gente mantiver, então, gente precisando comer, basicamente... a minha teoria a democracia é boa quando o governo, ele atende aos 3 Cs básicos da pessoa. A pessoa tem que ser atendida nos 3 Cs para ela se realizar, que é comer, cagar e crescer. Não, mas é verdade. Ela come, cagar quer dizer o saneamento básico, porque não dá dignidade sem saneamento básico. E terceiro, crescer. Que ela vai estudar, ela vai crescer, ela vai trabalhar, ela vai crescer, ela vai empreender, ela vai crescer. O Brasil está preso no primeiro C. Não, olha só até para a gente não se alongar muito, mas eu sou morador de Cidade Tiradentes, maior Coab da América Latina. Aonde está a Cidade Tiradentes? Em São Paulo, cidade mais rica também da América Latina, no estado também mais rico. E aqui você tem esgoto a céu aberto. Eu não preciso andar 50 metros, Pavinato, para encontrar esgoto a céu aberto. Então, aí você tem aquela coisa também. Não existe um incentivo para que empresas vão à Cidade Tiradentes. Então, o camarada tem que sair da casa dele 5h30 da manhã para chegar às 7h30 no serviço. Ele enfrenta um ônibus, um trem, um metrô e, às vezes, outro ônibus, 4 conduções, para poder chegar no serviço dele com um serviço... uma empresa maiorzinha, porque não existe incentivo para levar essas empresas até lá. Então esse cara, ele perde 4 horas do dia dele só em condução. Como esse cara vai pensar nos rumos que o país dele está tomando? Aí você tira, se é a cidade mais rica, como que está sendo os estados mais pobres? Posso fazer uma pergunta? Foi inaugurado o McDonald's em 2020?
Foi inaugurado, foi uma festa. Por quê? Porque, olha... No mercado negreiro. Fica 50 quilômetros de distância para o centro expandido da capital, não é isso? É isso mesmo. Por que não dinamiza? É uma questão de política que... Mas você vê que está tendo agora a discussão do plano diretor e ninguém está sabendo disso. Ninguém está dando atenção. A população não está sabendo. E se me permite só um adendo, Negão, o político que não resolve o problema é um mau político. A gente não tem que parar de tentar falar que todos os políticos são iguais, porque não são. Assim como médico, como jornalista, como emissora de televisão, não são iguais. Porcentagem, né? É muito grande. Aqui a gente tem o quê? 5%? Mas a gente tem que buscar mudar os políticos que estão lá, entendendo. Com toda essa dificuldade de quem mora em Cidade de Tiradentes, a vida de quem mora em Cidade de Tiradentes só vai melhorar quando ela entender que ela tem que trocar os políticos. Você veja, o ano que vem, a eleição ela ia ser discutida, que você falou do trajeto do trabalhador. É um inferno. Claro. Acaba a tua vida. Você vive no trajeto. E o trajeto é o não lugar. Né? O filósofo, ele conceitua o trajeto como não lugar. Porque o lugar é de onde você vai, para onde você vai. O trajeto é o não lugar. Então você passa a tua vida num não lugar e a discussão do ano que vem é a ser o passe livre. Né? O transporte público, né? gratuito, entre aspas. Mas o ônibus anda com diesel. E o Lula agora ele vai voltar, vai tirar a desoneração do diesel. Isso vai encarecer para quem? Para todos nós. O magnata? O Abílio Diniz? Principalmente para os mais pobres. Não. É o Abílio Diniz que vai sofrer com o aumento do diesel? Não é. É o cara que está lá em Cidade Tiradentes. Porque o bilhete único em São Paulo, ele permite fazer todas essas corridas hoje? Permite. Só 4. Tá. Aliás, ele não permite você... do trem pro metrô onde tiver baldeação. Tá. Onde não tiver baldeação, começa de novo. Paga de novo. Começa de novo. E aí, com o aumento do diesel, é óbvio que as empresas vão querer cobrar mais. Exatamente. E é óbvio que a prefeitura vai repassar. Que se a prefeitura, ela não subsidiar, quem vai pagar é o povo. E a prefeitura subsidiando também é o povo que paga. Mas e o argumento? Vocês viram que é o argumento? Por que vai reonerar o diesel? Porque é para compensar a isenção para os carros zero. Os carros zeros. Aí o cidadão não vai ter dinheiro para o carro zero, claro, e vai pagar mais caro. Não, e também o caminhão e o ônibus, porque vai ter o caminhão e o ônibus popular. Você vai fazer um caminhão popular mais barato com um diesel mais caro. Que vantagem Maria leva? Não, e o diesel mais caro impacta na alimentação, toda a linha de transporte, no transporte. E para pegar esse exemplo que você deu de São Paulo, Pavinato, a cidade de São Paulo já subsidia o transporte público. Já subsidia em mais de 5 bilhões de reais. Por isso a tarifa ainda é uma das mais caras do Brasil. Então, realmente é algo que esse não lugar que você citou tem que ser olhado. Exato. Exatamente. Aí você veja, o caminhão popular. Caminhão popular com o diesel mais caro. Não, primeiro, esse negócio de carro popular. A renda média do brasileiro, no final do ano passado, era R$ 2.808. Vamos arredondar para 3 mil, é a renda média. Você pensar um brasileiro de renda... Porque quem que vai comprar um carro popular? Quem tem uma renda mediana. Aí você esquece que tem 43,4% das famílias endividadas. Né? Aí vai aumentar o diesel, não é só o transporte urbano. O agronegócio também sofre, porque o aumento do diesel impacta em 35% os custos do grande produtor. E o pior é para o pequeno produtor, que o impacto é de 50%. Ou seja, o pequeno produtor que ele tanto gosta, que ele tanto fala, esse é que vai levar na cabeça a lapada maior do diesel. Aí você aumenta o diesel, vai aumentar o custo com o transporte público e vai aumentar também o frete de tudo. Exato, porque o Brasil não tem ferrovia. E o brasileiro vai ficar ferroviado com tudo isso, porque vai aumentar o preço de absolutamente tudo. E o Brasil tem um fenômeno do seguinte: quando abaixa o diesel, demora muito para você ver essa diminuição nos valores das coisas. Mas quando o diesel ameaça aumentar, não é que ele aumentou, ele ameaça. Por exemplo, governo. Mas aí não é o capitalista malvadão? Aí não é o capitalista malvadão? Esse é o jeito do pessoal anti-horário botar a culpa em todo mundo, falar do bendito capitalista malvadão. Mas eu acho que está muito mais. A culpa está sempre no governo. Principalmente agora que nós temos um governo gastão. Principalmente agora que a gente tem um governo de torneiras abertas. Isso faz com que tudo se torne mais caro, porque para ele continuar com as torneiras abertas, ele precisa de medidas populistas. Essa medida é super populista. O carro está lá, 68 conto, vai baixar 10%, vai vir para 50 e alguma coisa.
Entendeu? Então, 60 conto, ó, se a renda média é 3 mil, para um brasileiro de renda média conseguir comprar um carro, ele tem que financiar. Exato. O banco só financia se você pode... É 1/3 do teu salário, 1/3 por aí, R$1.000. Com R$1.000, considerando um juros de 5%, o cara de renda média só conseguiria um financiamento para pagar em 50 anos. Não existe isso. É mais ou menos. Ninguém vai comprar esse carro. Pior que compra. Não, ele compra. Pior que E ele compra. perde 6 anos depois. Ele compra. É assim que funciona no Brasil. Você compra o carro. Só que você perde para o banco 5 a 6 anos depois. Você não vai aguentar. Ainda mais se o governo conseguir botar o dedo no Banco Central e, na porrada, reduzir o teto a taxa de juros. Porque isso vai criar a possibilidade de um crédito para iludir o povo de que esse crédito vai ser barato. Acontece que você falou, eu olho bem do... Só para te provocar, Sim, já mas- está olhando errado. Eu olho exatamente o contrário, sabe por quê? Por isso Porque tá errado. quando o governo ele aumenta o diesel, ele automaticamente aumenta a inflação ou a pressão inflacionária. Então, quando o governo vai lá e dá uma canetada, nós vamos já reonerar o diesel, ele já prorroga um culpado para quem ele pode direcionar todas as culpas pelo mal-estar da economia, que é o Banco Central. Porque quando ele coloca a pressão inflacionária, o que vai acontecer? Os juros que o presidente Lula tanto critica não vai baixar, vai ficar no mesmo nível. O presidente do Banco Central não vai ter como baixar os juros diante de uma mas o inflação próximo que vai. Mas até lá, ele tem um culpado para ficar. Mas ele colocando já a está culpa o criando tempo esse todo, culpado, entendeu? ó. Desde o primeiro dia ele já está. Ele não é bobo, ele não sabe ser herói, ele cria vilão. Ele ficou arranjando esse culpado desde o primeiro dia. Por quê? Porque ele precisava interferir no Banco Central e ali o Banco Central era a última barreira aos abusos populistas. Olha, ele não precisa mudar, ele só precisa colocar o cara dele no Banco Central. O problema dele é tirar o Roberto Campos Neto para colocar alguém, porque ele precisa Aliás, baixar os só juros nesse para tema, jogar bomba. já que a gente está falando do Banco Central,